nessa reta final da igreja. Eu tenho falado sempre aqui nesta casa, torno-me repetitivo, que nós estamos na reta final da igreja. Os sinais estão acontecendo, cumprimento da palavra de Deus. Estamos vendo dia após dia guerras, fome, enfim, todos os sinais estão apontando para a volta de Jesus. Todos os sinais, tudo que a gente está vendo aí na mídia, televisão, rede social, a mídia escrita ou falada, está apontando para a vinda de Jesus. A qualquer momento, nós deixaremos essa terra e entraremos pelos portões celestiais. Mateus capítulo 13, meus irmãos, o versículo 24, o Senhor Jesus traz uma parábola que nos ajuda a entender mais a importância de ler a palavra, a importância de meditar na palavra, para que possamos ter o discernimento. Uma das coisas que a igreja do Senhor, quando digo igreja, não estou aqui falando só da congregação do Caju. A igreja, no geral, o corpo de Cristo na terra, precisamos buscar mais do que nunca o discernimento para que possamos saber o que é e o que não é. Mateus capítulo 13, versículo 24, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. A igreja pode ler o 25, irmãos? E retirou-se, não é? Nós estamos falando, irmãos, algumas quartas, creio que hoje nós vamos concluir, sobre essa parábola de Jesus. Jesus conta uma parábola de um homem que vai ao campo e ele semeia a boa semente. A intenção daquele homem era boa, mas a Bíblia diz que, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E o interessante, irmãos, é que nessa passagem, nessa parábola, Jesus, ele nos orienta que ambos vão estar juntos. Ambos vão crescer juntos. Disseram a Jesus: essa parábola, o Senhor quer que a gente faça a separação do joio, do trigo. Mas Jesus disse: não faça a separação do joio, para que também não arranque o trigo. Então, veja aqui, irmãos, que o joio e o trigo, eles estão juntos. São muito parecidos. Agora eu preciso ficar atento em distinguir o que é joio e o que é trigo. Eu preciso ficar atento em saber o que é uma coisa e o que é a outra. Outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que dormindo os homens, o inimigo foi lá, se aproveitou do momento. Porque o inimigo faz isso, ele se aproveita do momento de distração do crente. O inimigo se aproveita do momento em que o crente está distante da presença do Senhor. O inimigo se aproveita daquele momento em que o crente está pensando muito nas coisas dessa terra. O inimigo se aproveita desse momento para, com as suas ciladas, com as suas artimanhas, fazer com que esse crente possa desfalecer na fé.
Então veja, meus irmãos, que esse dormir dos homens requer uma preocupação, ou melhor, requer uma atenção para nós nos dias de hoje. Quando falamos em dormir, falamos aqui quarta-feira, esse dormir aqui para nós hoje é no campo espiritual. Para nós hoje é no campo espiritual, né? Muita gente estão no meio do rebanho, mas precisa tomar cuidado para não dormir o sono, a sonolência espiritual. Quando nós ficamos um tempo sem ler a Bíblia, quando ficamos um tempo sem orar, quando ficamos um tempo sem congregar, quando ficamos um tempo sem se envolver nas coisas de Deus, na obra do Senhor, nós podemos, consequentemente, dormir, não é? É aquela pessoa que ela não tem mais o interesse com as coisas de Deus. É aquela pessoa que não tem mais o desejo das coisas de Deus. Não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem alegria. Veja que o salmista no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma alegria, o crente quando está de pé na presença do Senhor, que não está dormindo, ele se alegra em estar na presença do Senhor. Ele tem prazer de ler a Bíblia, ele tem prazer de orar, ou seja, ele está como um crente quente, né? Nós vamos ver lá em Apocalipse, meus irmãos, abra sua Bíblia para nós entender um pouco mais, falando do crente morno, o crente frio e o crente quente, não é? Jesus falando ali para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 15, meus irmãos. Apocalipse 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não é? Então, a igreja de Laodiceia foi chamada a atenção do Senhor, porque eles eram uma igreja morna, não é? Era uma igreja que não era nem frio e nem quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o crente, irmãos, na vida espiritual, ele, quando é um crente frio, um crente morno, não é? Ele passa a ser observado pelo inimigo. Quando o crente ele é morno, ele é frio, esse inimigo aqui do versículo 25 do capítulo 13, dormindo os homens, ou seja, para nós hoje, um crente morno, um crente frio, o inimigo começa a se aproximar. O inimigo começa a observar. E veja que o inimigo veio quando eles estavam dormindo. É mais ou menos, irmãos, quando alguém vai roubar uma casa, alguém vai roubar algum bens, os assaltantes, os meliantes, eles vão primeiro observar o ambiente, não é? Eles vão fazer um assalto aí, eles não chegam já roubando, eles vão observar. Eles primeiro observam. Já teve situações até na televisão, falou isso aí, em rede social, que teve grupo de assaltantes que observaram um movimento de um banco por 15 dias, né? Eles observaram o cenário por 15 dias, para depois saber o que vai fazer, né? E no campo espiritual não é diferente. O inimigo ele observa o crente, ele observa a gente. Ele vai observando, né, a nossa conduta diante de Deus. E veja que dormindo os homens veio quem, irmãos? O inimigo.
e semeou o joio no meio do trigo. Então, meus irmãos, o crescimento é junto, parece igual, mas não é. E o inimigo, nessa última hora da igreja, ele quer plantar joio no meio do rebanho do Senhor. E o versículo 26 diz que quando a erva cresceu e frutificou, né? Porque o trigo, ele frutifica, amém, meus irmãos? O trigo, ele dá frutos, não é? Mas também apareceu o joio. E tem muito joio infiltrado aí no rebanho do Senhor, que querem transtornar o evangelho, não é? Abra sua Bíblia, se você pode, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, meus irmãos, versículo 6, Gálatas 1, versículo 6, hoje é um culto de ensinamento da palavra do Senhor, os irmãos tenham um pouco de paciência e vamos meditar no livro. Veja a importância do culto de ensinamento, não é? Gálatas 1, versículo 6, maravilhou-se de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem o que, irmãos? Transtornar, né, o evangelho de Cristo. Aqui fala do joio. O joio, ele se infiltra no rebanho do Senhor. E qual é a finalidade dele? Porque o joio representa o inimigo. Ele quer transtornar, ele quer mudar o que já está escrito, não é? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o que, irmãos? Anátema, ou seja, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busca agora o favor dos homens ou de Deus? Procura agradar os homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Senhor. Então o joio, irmãos, ele vai vir com palavras bonitas. Ele vai vir com palavras macias. Mas eles querem plantar o quê? O joio no meio do trigo. Porque nós não podemos separar. A separação vai ser no dia da vinda de Jesus. E eu preciso ficar atento, porque o inimigo, ele quer lançar o joio para causar o quê? Transtorno, confusão, não é? E Paulo falando aos irmãos da Galácia, portanto os irmãos, os Gálatas, dizendo a eles que alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. E nós temos visto isso nos dias de hoje. Querendo mudar o que já está escrito. Veja que até Bíblias estão imprimindo, mudando o que já está escrito. Porque a Bíblia não tem que se adequar àquilo que eu quero. Eu que preciso se adequar à Bíblia. Amém, meus irmãos? A Bíblia não tem um arrumadinho para me agradar. Não. Eu preciso agradar-me do que está escrito na palavra do Senhor. Então, nós estamos vivendo essa época. O inimigo veio quando dormiam os homens. A frieza espiritual, ela tem tomado conta de alguns no rebanho do Senhor. A frieza espiritual, irmãos, ela tem tomado conta de modo que há uma preocupação nossa como líder
há uma preocupação de a maioria dos líderes quanto ao rebanho do Senhor, para que esse rebanho não se esfrie na fé. Veja a importância do pastor sempre orientar o rebanho a estar na casa do Senhor. Porque aqui, veja lá, Salmo 27, meus irmãos, abra sua Bíblia, Salmos 27. Se algum irmão achar e desejar ler, leia no nome do Senhor. Salmo 27. Os irmãos que estão também pela internet, Deus abençoe os irmãos. E se você puder, abra aí a sua Bíblia. E Salmo 27. E o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura. E algumas versões falam o que, irmãos? E aprender. Tem versão que fala aprender. Tem alguma Bíblia aí que está aprender? Aprender aonde, irmãos? No seu templo. É aqui que nós aprendemos. Aprender o que, pastor? Saber o que é joio e o que é o que, irmãos? Trigo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Esse morar não é trazer os móveis para a igreja, trazer o sofá, o fogão para a igreja. Não, morar é estar na presença do Senhor. Todos os dias. Esse morar, então, pastor, quer dizer que eu não vou trabalhar mais? Eu vou trazer toda a minha mudança para a igreja? Não. Esse morar é estar na presença dele. É no trabalho, adorando a ele, falando com ele, em pensamento. É no serviço, é na escola, é na rua, é em casa. Está ligado com Deus, está sempre pensando nas coisas do alto. Amém, meus irmãos? Então eu buscarei que eu possa estar lá. Para quê? Para aprender, contemplar a sua formosura. E é aqui que eu aprendo, é no templo. Porque o joio também está nas internets. O joio também está na rede social. Querendo transtornar o evangelho de Cristo. Nunca se viu tantas pregações como na internet. Nunca se viu tantos sermões bonitos, palavras bem colocadas. Mas a internet também tem os seus trigos e tem também os seus joios. Não é? E como é que eu vou saber? Como é que eu vou separar o joio do trigo? É aprendendo no templo. É aqui na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o inimigo, irmãos, ele se aproveita, né, quando a pessoa está dormindo. Né? Está dormindo. Então precisamos ficar atento com esse inimigo. Ele quer semear o joio. Né? E nós vamos ver ali no livro de, meus irmãos, de Lucas. Abra sua Bíblia, Lucas. Estamos falando aqui do joio. Né? Lucas, capítulo 17. Então o joio, ele vem para fazer muitos tropeçar na fé. Tropeçar, parar na caminhada. Lucas capítulo 17 e o versículo 1. Lucas 17, versículo 1. E disse-lhe aos discípulos, Jesus ensinando a eles: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele porque vem ai daqueles porque vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho, fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, meus irmãos, qual é a intenção do joio?
A intenção do joio é confundir o rebanho. O inimigo quer confundir as pessoas. O inimigo, é interessante esse confundir. Veja a importância da parábola do joio e do trigo. É tão importante que lá em Mateus capítulo 24, veja lá, meus irmãos, só um pouquinho para frente, Mateus 24 e versículo 24. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão, o que, irmão? Falsos cristos e falsos profetas. Presta atenção nisso aqui é interessante. Farão sinais, prodígios, que se possível, vai enganar até quem, irmãos? Os escolhidos. Esse joio, essa semente do joio, que se infiltra no rebanho, vai ser um negócio tão bem feito que... Porque se você olhar para o trigo e o joio, é muito parecido, não é isso, irmãos? É muito parecido. Se você olhar para o joio e o trigo, é muito parecido. E é tão parecido que Jesus alertou os discípulos dizendo, olha, vão surgir falsos profetas. Esses falsos profetas, irmãos, eles querem fazer o quê? Semear o quê, irmão? Semear o joio. O joio vai estar lá junto. Eles vão cantar bem, vão trazer uma pregação, uma boa oratória, palavras convincentes, palavras bonitas. Mas Jesus está alertando aqui, ó. Veja a importância do culto de ensino. Ele está alertando aqui. Surgirão falsos profetas que, se possível, vai enganar até os escolhidos. Amém, irmãos? Então, vai ser um negócio, irmãos, que vai chamar a atenção. Mas quem tem a mente de Cristo, quem tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, não se deixa ser enganado por essas coisas. Eu creio que essa noite, eu e você, nós temos a mente de Cristo e a presença do Espírito Santo para saber o que é joio e o que é trigo. E quando cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra dessa noite é essa: dormindo os homens, que a igreja do Senhor, nós possamos ficar atentos, acordados no campo espiritual, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, aproveitar a oportunidade, que a igreja do Senhor Jesus possamos vigiar, porque o inimigo quer semear o joio, usando pessoas que se colocam misturado com o rebanho. É o que mais tem hoje. Muito cuidado. Porque o joio, a intenção do joio não é ajudar. A intenção do joio é confundir a mente do rebanho do Senhor. Muito cuidado com as profecias. Muito cuidado com as revelações. Muito cuidado com as revelações virtuais. Você está num momento difícil. Você está debilitado por uma situação que está passando, e você recorre às lives, recorre à internet. Mas o crente que conhece a Deus, ele recorre à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Nós temos o livro, nós temos o manual na nossa mão. Recorre às lives,
que não sabemos quem são essas pessoas. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Às vezes as pessoas estão sendo o joio para semear e confundir a mente de muita gente. São os falsos profetas. Veja o que diz lá, irmão Jeremias, falando dos falsos profetas, Jeremias 23 e 16. Jeremias 23 e 16. Essa palavra também é para mim também, irmãos. Ficamos atentos porque, dormindo os homens, o inimigo foi lá e semeou o joio. 23, versículo 16. Assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras de quem, irmãos? Dos profetas. Que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração e não da boca de Deus. Dá para dizer amém, irmãos? Isso aqui é joio. Deus usa profetas, trazer uma palavra, uma profecia, usa. Deus usa alguém, Deus mostra uma visão, uma revelação para alguém, para falar com alguém, usa. Aqui temos visto muito isso aqui. Deus usar os irmãos aqui em profecias, palavras, revelações, palavra profética. Mas eu preciso tomar cuidado que também tem um grupo do joio. E veja só, dizem, verso 17, dizem continuamente aos que me desprezam, os que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. Olha o que me chama a atenção aqui. Eles falam para aqueles que me desprezam, paz vocês terão. Uma pessoa que despreza a Deus, irmão, não tem paz não, irmão. Uma pessoa que está longe de Deus não tem paz. Uma pessoa que está longe do rebanho do Senhor está correndo perigo. Mas o profeta vai lá e diz, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, não virá mal sobre vós. Deus só pode abençoar, Deus só pode suprir aqueles que temem ao Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Uma vida desmantelada não tem como Deus abençoar, irmãos. Uma vida de qualquer maneira não tem como Deus abençoar. Então, o joio, eles começam a dizer que há paz em pessoas que desprezam a Deus. Então, dormindo os homens, veio o inimigo. Amém, meus irmãos? Ele se aproveitou do momento. E os servos do pai, versículo 27, os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ontem eu estava falando para um irmão da nossa igreja, que esteve lá na casa pastoral ontem à tarde, nós conversando um pouco com ele, e a gente conversando a respeito da obra do Senhor. Toda vez que a gente vai querer plantar a boa semente, fazer algo para Deus, toda vez que você se dispõe a fazer a obra do Senhor, a orar mais, a ler mais a Bíblia, toda vez que você se levanta para deixar Deus te usar, o inimigo vai também se levantar. Que a intenção do inimigo é parar a caminhada da igreja.
A intenção do inimigo, irmãos, é parar, fazer com que quem prega pare de pregar a palavra. A intenção do inimigo é para quem louva parar de louvar. O inimigo, irmão, ele tem uma raiva muito grande dos crentes, irmão, que faz a obra do Senhor. O inimigo não ficou contente em ver você aqui hoje na igreja, porque hoje é culto de ensinamento. O inimigo não está contente com a gente nessa caminhada, mas ele contente ou não, nós vamos continuar firme, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. O inimigo, ele só vai tentar colocar joio em quem está semeando a boa semente. Ele quer parar. Ele quer colocar frieza. É igual aquela pessoa que canta. A pessoa está cantando, está alegre. Aí chega alguém e fala assim, olha, você não canta muito bem. Percebe? Quando a pessoa estava sentado, ninguém falava nada. Quando você começa a louvar, alguém vai dizer, ó, essa tua voz é muito desafinada. Percebeu? É o joio. Você só quer se aparecer. Quando você está sentado, irmão, de braço cruzado, e não faz a obra do Senhor, o inimigo não vai mexer com você. Mas quando você se levanta para fazer a obra, aí vem alguém e fala assim, aquele irmão só quer se aparecer. Aquela irmã quer fazer tudo na igreja. O irmão está pregando a palavra, aí vem a pessoa, eu não gostei muito da pregação desse irmão não. Percebe? É o joio. Que o inimigo quer calar a nossa voz. Ele quer calar os pregadores. Ele quer calar, irmãos, os profetas de Deus na terra. Ele quer parar, irmãos, a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor não tem Satanás que pare ela, irmãos. A obra do Senhor, esta obra, irmãos, ninguém para ela. A obra de Jesus na terra, ninguém para ela. Ele falou, Pedro, sobre a minha igreja edificarei o que, irmãos? Sobre essa o que, irmãos? Essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém, irmãos? Só que o inimigo sabe que está chegando o final. Ele sabe que Jesus está para voltar. Ele vai trabalhar com muita força para parar muita gente. Então, ele perguntou, o pai de família, vocês não colocaram só a boa semente? Por que então veio o joio? E ele lhe disse, verso 28, um homem inimigo. Um homem não é amigo, é inimigo. Você sabia que tem pessoas que se aproximam de nós, ele não é amigo, ele é inimigo. Mas ele se passa por amigo. Um homem, diz lá, um homem o que, irmão? Um homem inimigo. Pessoas que chegam perto da gente como amigo, mas é inimigo. Timóteo 3, versículo 5. Nós voltamos daqui a pouco aqui para Mateus. Timóteo 3, versículo 5. 2 Timóteo 3, verso 5. Tendo aparência do que, irmão? De piedade, mas negando a eficácia dela. Destes andai junto, amém, irmãos? Afasta-te. E agora? Pastor, mas se afastar? Esse se afastar aqui, eu não posso ter comunhão.
Não tem como andar dois juntos se não estiver de acordo. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Joio e trigo junto? Pastor, mas e aí? Se afastar? É. Se afastar das práticas pecaminosas daquela pessoa. Tem que se afastar. Então veja que um homem inimigo veio tendo aparência. Então o inimigo, irmãos, ele vai vir tendo aparência de piedade. Há quem diga que o inimigo, quando vem, ele vem com chifre na cabeça, assim, um rabo grande. Não. Sem dente, banguelo, um olho com cor de fogo, um olho cada cor, um olho amarelo, outro verde. Não. Ele vem disfarçado. Ele chega, se você não tomar cuidado, você nem percebe ele chegar. Sapato de algodão, sem fazer barulho. É aquela pessoa que vai na sua casa todo dia, querendo saber, e aí, como é que tá as coisas? E os teus planos? E você começa a contar para a pessoa. É aquela pessoa que você conta toda a sua vida para a pessoa, menos para Jesus. Tem pessoas, irmãos, que tem outras que sabem toda a vida dela e toda a vida dele. Aquela pessoa, eu tenho uma amizade muito antiga. Tudo que está aqui dentro eu passo para ela. Faça isso não. Conte para Jesus. Ele é teu amigo fiel e verdadeiro. Não conte os teus planos para pessoas. Coloca aos pés de Jesus, que Ele é poderoso para suprir a tua necessidade. Pastor, tudo que é meu é dela. Tudo que é meu é dele. Não faça isso não. Conta para Jesus. Então, vem com aparência de piedade. E Paulo orienta os irmãos, orienta a Timóteo, dizendo, olha, afasta-te. Como é que estão nossas amizades, irmãos? Quem são as pessoas que a gente convive, está ao nosso lado? Quem são as nossas amizades? Tem amizades que atrapalham o projeto de Deus na nossa vida. Tem amizade que impede nós recebermos as bênçãos. E as nossas redes sociais? Como é que estão nossas redes sociais? O que nós colocamos lá na rede social? Vai converter vidas? Vai salvar vidas? O que nós colocamos na rede social está glorificando a Deus? O que nós colocamos na rede social como igreja, você que está aí do outro lado pela internet, o que você posta lá, é para ganhar alma para Jesus? É para ganhar os pecadores para Cristo? Acabou, aleluia, não foi, irmão? Acabou, aleluia, não foi? Será que nós estamos sendo o joio ou o trigo? O trigo ou o joio? Tudo o que vamos fazer é para glorificar o nome do Senhor. Aí na rede social lá, a irmã colocou lá, me sentindo desanimada. Crente. Tu tá fazendo o que na igreja? Me sentindo desanimada.
A gente vai ganhar muitas pessoas para Jesus dessa forma. Estou à procura de um amor. Estou à procura de um namorado. Desse jeito, nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Meus irmãos, Jesus conta com a gente, irmãos. Vamos ficar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. O outro colocou no Face. Estou de saco cheio, de saco cheio. Nós precisamos falar de Jesus. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida da sua família. Você que é solteiro, busca Jesus. Jesus prepara uma pessoa de Deus para mim. Não é internet, não. Vai para os pés de Jesus. Vai orar, vai buscar a Deus. Você que é jovem, moço, não vai atrás de rede social não para você namorar não. Você vai entrar numa fria. Você vai entrar numa fria. Crente, irmão. Aliás, tem até site aí, irmão José. Tem até um site aí, relacionamento cristão. Relacionamento cristão. É tudo crente. É joio? Tem aplicativo aí, tem aplicativo. Quem sabia que tem um aplicativo de relacionamento cristão? Quem sabia? Só eu que sabia? Tem. É só os crentes lá, relacionamento cristão. Ninguém sabe quem é quem, mas se fala pela rede social. O nosso relacionamento, irmão, tem que ser com Jesus. Quem se relaciona com Jesus, Deus cuida dele. Quem se relaciona com Jesus, Deus pega na mão dele e diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Relacionamento cristão é dobrar o joelho. Meus irmãos, como é que está a nossa conduta com os nossos vizinhos? Será que nós falamos com o vizinho da direita, da esquerda? Será que a gente dá bom dia para os vizinhos? Boa tarde. Deus esquece de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem inimigo veio e fez isso. Diga para o seu irmão aí, cuidado com a rede social. Diga, cuidado com a rede social. Ali pode ser um joio na sua vida. Perde o sono, na madrugada, vai para a rede social. Pode ser um joio. Desliga esse celular em nome de Jesus. Joio. A rede social está afastando muita gente da presença do Senhor. A rede social, ela tem sido joio para muita gente. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus guarde a igreja do Senhor. A rede social é uma bênção para quem nasceu de novo, para quem é trigo. Quem é trigo, a rede social é uma bênção. Quem nasceu de novo é uma bênção. Mas muito cuidado, você que está do outro lado aí. Essa palavra é para mim também, viu, irmãos? Muito cuidado com rede social. Cuidado no que você escreve lá. Você pode prestar conta a Deus aquilo que você escreve. Ai daquele que vê um escândalo, diz a palavra do Senhor. Ai daquele. Fica atento. Glória a Deus. Um homem inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o quê, irmão? O trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o quê, irmão? Para queimar.
mas o trigo ajuntai para o meu celeiro. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Vai ser queimado o joio naquele dia. A separação é Ele. É Ele que faz a separação. Os que ficar à direita vão ouvir de Jesus: vinde, bendito meu Pai. E o que ficar à esquerda, fogo eterno. Posso ouvir, amém, irmãos? Então veja que joio e trigo vão crescer juntos. E interessante que só com o tempo você percebe que quando o trigo começa a amadurecer, vai ficando meio amarelado, numa plantação, né? Numa plantação você percebe que o trigo vai ficando meio que amarelado, ele está amadurecendo. Já o trigo não. O trigo fica verde. Não amadurece. O joio, ele não amadurece. O trigo, sim. Então, nós fomos chamados para ser o trigo. Amadurecer, crescer. O joio fica por ali. Mas naquele dia, o próprio Deus vai fazer a colheita e vai separar um do outro. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, que essa palavra possa ter nos ajudado a ficarmos atentos. Cuidado, porque o inimigo ele quer semear o joio. Ficar atentos, meus irmãos, com aquilo que falamos. Ficar atentos, essa palavra é para mim também. Ficar atentos, atento com o nosso comportamento, aquilo que falamos, como agimos. Isso vai ajudar muito outras pessoas a vir aos pés de Jesus. Amém, irmãos? Deus falou conosco, diga amém. Então que Deus abençoe a igreja e recompense os irmãos que vieram à casa do Senhor. Você que está pela rede social, espero que Deus tenha falado ao seu coração. O culto de ensinamento é um culto que nos alerta. É um culto que faz a gente abrir mais os olhos. O culto de ensino é um culto que nos ajuda a receber bênçãos. O culto de ensino a gente fica mais atento. Nós passamos a ser mais prudente. O culto de ensino é para isso, o crente fica mais prudente. O que é prudência? É você pensar para falar, pensar para agir, pensar no que vai fazer. É prudência. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que eu e você, meus irmãos, eu e você, do outro lado também da rede social, você que está aqui, sejamos esse crente prudente. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Eu vou repetir, Deus tem o melhor para nós. Pastor, Deus puxou a minha orelha, puxou a minha também. Deus puxou a minha orelha também essa noite. A primeira a receber sou eu. É bom quando Deus puxa a nossa orelha. Porque senão fica aquele crente dengoso. É igual uma criança. Se a mãe e o pai não puxar a orelha da criança, ele cresce dengoso, mimado. Ele só ouve palavras boas. Tudo que o filho pede, ele dá. Aí ele não vai crescer. Amém, irmãos? Tem que puxar de vez em quando, ó, a orelha. Fala um amém aí, irmão Isaías. Fala um amém aí, Isaías. Um amém aí. Deus, de vez em quando, tem que puxar na nossa orelha. Rapaz, como é que você está? Você está fora do caminho. É bom. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Quando você corrige seu filho, é porque você gosta dele, você ama ele. Né? Porque você quer o bem dele. Às vezes a mãe, né, puxa a orelha aliás, o pai puxa a orelha do filho, né? Aí a mãe vai lá ajeitar.
a ajeitar. Aí é um perigo aí. Você vai ter problema. A mãe vai lá ajeitar. Esse ajeitar pode custar caro depois. E Jesus, ele não tem que ajeitar nós, ele tem que ensinar nós o caminho que devemos andar. Porque o ajeitar hoje vai trazer consequência lá na frente. O pai chama a atenção, a mãe vai ajeitar. E tem mãe que age escondido do pai. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra para apoiar o filho escondido. É porque não ama o filho. Não ama. Quem ama, corrige. Amém, meus irmãos? A gente não quer puxar a orelha do filho. A gente às vezes puxa e fica pensando depois. Fica ou não fica pensando? Ainda mais quando vê a criança chorar. Mas é bom ele chorar agora e receber as bênçãos do que chorar depois. Então Jesus está alertando a gente aqui hoje, nos alertou para que as bênçãos possam cair sobre as nossas vidas. Posso ouvir amém, irmãos? Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esse trabalho. Convidar aqui nosso irmão pastor Edson vai estar orando, agradecendo ao Senhor por esse trabalho e também agradecer aos irmãos que estiveram conosco pelas redes sociais. Aí você compartilha essa mensagem, vai estar no YouTube também, está tudo lá na rede social. Vamos ser trigo, abençoar vidas, e assim o nome do Senhor será glorificado. Pastor Edson.